O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs, para esta breve reflexão. Nós estamos na penúltima semana do ano. Não do ano civil, mas do ano litúrgico. Domingo que vem, Cristo Rei, é o último domingo do ano litúrgico, porque já no outro domingo começa o Advento. E aí começa um novo ciclo litúrgico, né? E por isso, por nós estarmos nos aproximando do fim do ano litúrgico, as leituras vão adquirindo cada vez mais, daqui para outra semana, este caráter de fim dos tempos. Um caráter escatológico, que vai apontando para a segunda vinda de Cristo. E o Advento, nós vivemos o Advento como essa preparação para a segunda vinda de Cristo. Então, cada vez mais vamos escutar relatos como esse que nós acabamos de escutar de Jesus, falando sobre o final dos tempos. E hoje, o tema da liturgia é a salvação que vai acontecer no fim dos tempos, mas que vai acontecer na sua plenitude, porque nós já vivemos um processo de salvação. O evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus diz que Deus, neste fim dos tempos, reunirá os seus eleitos. Reunirá os eleitos de Deus. Da mesma forma, na primeira leitura do profeta Daniel, nós escutamos as seguintes palavras: o teu povo será salvo, todos os que estiverem escritos no livro. Os que dormem despertarão para a vida eterna. Muitos deles despertarão para a vida eterna, outros não, né? Os que tiverem sido sábios, os que tiverem ensinado a outras pessoas o caminho da virtude, esses serão salvos. Todas palavras que nos levam a refletir, né? Como nós podemos viver desde já a salvação? Nós somos esse povo escolhido por Deus, os eleitos. Isso significa que Deus escolhe uns para serem salvos e outros para serem condenados? Não. Não é assim que funciona a salvação. Não é assim a teologia do povo escolhido. O povo de Israel acreditava que eles eram o povo escolhido por Deus, o povo de Deus, o povo que ia se salvar. E nós, como igreja, também acreditamos isso. Nós somos o povo de Deus, o povo peregrino, que caminha em direção à salvação. Mas essa escolha que Deus fez é uma escolha, na verdade, que Ele faz para todos. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Essa é a vontade de Deus. Por Ele, todos seríamos escolhidos. Todos podemos ser salvos. Só que aqui, a parte que é o X da questão, é quem se deixa escolher. Quem se deixa escolher por Deus. Esses sim serão
os escolhidos definitivamente. Porque Deus quer que todos nós sejamos salvos. Só que nós temos a nossa parte, nós temos uma contrapartida. Nós precisamos deixar-nos escolher por Deus. Deixar-nos interpelar pela sua palavra, pela sua vontade, pela sua ação na nossa vida. É Deus quem nos escolhe, mas nós precisamos colaborar. Na quinta-feira passada nós tivemos uma reunião com todas as pessoas que quiseram participar, mas que já selaram a aliança de amor nos grupos que nós fizemos de preparação agora nos últimos 3 anos, 2022, 2023 e 2024. Alguns aqui participaram dessa reunião, estou reconhecendo aqui pela carinha na câmera, né? E nessa reunião nós tratamos um tema muito especial para o nosso movimento de Schanstatt, que é a maneira como nós colaboramos com a salvação. O tema do capital de graças. Em Schanstatt nós acreditamos firmemente que nós podemos sim colaborar com a nossa salvação através desse termo que muitos de nós, não é todo mundo que frequenta aqui o santuário, ou que frequenta os grupos do movimento, do Terço dos Homens, da Campanha da Mãe Peregrina, em outros lugares onde não há santuário filial. Todos nós conhecemos esse termo, escutamos, mas talvez nem todos entendemos o que é capital de graças. Então, como a graça de Deus transborda, eu vou falar também para quem não participou desse grupo na quinta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre capital de graças hoje. O capital de graças é tudo aquilo que eu entrego nas mãos de Maria, aqui no santuário, com um motivo especial. Um motivo de deixar que ela pegue tudo isso que eu entrego e transforme em graças para as pessoas que visitam este lugar. Ou seja, o capital de graças não é pedido, o capital de graças não é simplesmente uma oração de agradecimento, mas sobretudo é aquilo que eu entrego. Tudo aquilo que eu entrego nas mãos de Maria. Nós acreditamos que este lugar existe, que a aliança de amor existe, porque Deus foi o primeiro que quis que isso acontecesse. Se Ele não quisesse, não teria acontecido, né? Deus, então, faz a ação primeira. Só que nós colaboramos para que o santuário continue sendo santuário. E esse é o mistério de Schanstatt. Este lugar é um lugar santo não porque Maria apareceu aqui, como apareceu em Fátima, como apareceu em Lourdes. Este lugar é um santuário porque nós vimos aqui e convidamos a Mãe a se estabelecer nesse lugar pela nossa aliança de amor e continuamos a convidá-la trazendo o nosso capital de graças, que é o combustível da aliança de amor. Pelo capital de graças, este lugar continua sendo um lugar santo. Ou seja, depende dela e de Deus, mas também depende de nós. É por isso que na talha do santuário tem uma frasezinha escrita: nada sem vós, nada sem nós. Nada sem vós, Maria, nada sem vós, Senhor, mas também nada sem nós. Se um de nós falha, se Maria não quisesse mais se estabelecer nesse lugar, isso não vai acontecer com certeza, nada iria acontecer, esse lugar ia deixar de ser um santuário. Mas da mesma maneira, se nós deixamos de frequentar este lugar e trazer o nosso capital de graças aqui, renovando a nossa aliança de amor, esse lugar também deixa de ser um santuário. Olha só que coisa importante, né? Que nós temos nas nossas mãos. De nós depende também a santidade deste lugar. E da mesma maneira, e por isso que eu falo que o capital de graças é a maneira como nós temos aqui na nossa aliança de amor para viver a salvação, desta maneira nós colaboramos com a nossa própria salvação. Tudo aquilo que eu trago no capital de graças aqui ao santuário, minhas alegrias e tristezas, vitórias, derrotas, sofrimentos, dificuldades, esforços que eu faço na minha vida de oração, no meu trabalho, na minha família, pequenos sacrifícios,
tudo que eu vou fazendo e trazendo, são motivos, são formas com as quais eu posso colaborar com Deus para minha salvação. E aí eu pergunto para vocês, as perguntas desta semana: eu tenho colaborado com a minha salvação? Porque Deus estende a mão o tempo todo para nós. A mãe de Deus estende a mão o tempo todo para nós. Mas eu tenho facilitado o acesso dele ao meu coração para que a minha salvação realmente aconteça, para que eu possa abraçar essa salvação? Às vezes eu acho que Deus olha para a gente, e a mãe de Deus também, e fala: ô meu filho, me ajuda a te ajudar. Colabora um pouquinho, né? Tenho colaborado? Tenho me deixado escolher? Tenho deixado que Deus realmente me escolha para o seu povo eleito? Como eu tenho feito isso? E mais, como que eu posso fazer isso melhor nesse próximo tempo, nessa próxima semana? Cada um pensa, nessa semana, como eu posso colaborar mais com Deus? Colaborar mais para que Ele me salve? Qual é o grãozinho de areia que eu vou colocar nesta semana no Capital de Graças para que Ele me escolha, para eu deixar-me ser escolhido? O que eu posso fazer? Isso por um lado, nada sem nós, né? As coisas que eu posso fazer. Mas a gente também precisa evitar o outro extremo, viu, gente? Porque o outro extremo também é muito perigoso. Uma coisa é eu não fazer nada. Isso é muito perigoso. Mas também é perigoso eu acreditar que sou eu que tenho que fazer tudo. E essa atitude está por detrás daquelas pessoas que vivem super aflitas com a própria salvação. Vivem super aflitas, né? A gente fica até meio tenso, às vezes. Fica se policiando demais. E eu acho que Deus não quer que a gente fique com os dentes apertados, não, na nossa vida. Com medo de não ser salvo. Com medo de não estar entre o povo escolhido. Esse extremo é muito perigoso. Por quê? Porque coloca todo o peso em cima da gente. Quando na verdade, Deus é o responsável pela nossa salvação. É Ele. Eu colaboro, eu faço a minha parte, mas a salvação vem dele. Ele faz ali o 99,9%, né? E tudo aquilo que eu me esforço, batalho, busco, luto, tudo isso é uma pequena parte, que é super importante, que não pode faltar, mas é uma pequena parte. Às vezes, nós ficamos muito preocupados e aflitos em buscar a salvação de modo incansável, como se tudo dependesse da gente. Mas a salvação é algo que Deus me oferece de maneira gratuita. E na verdade, tão importante quanto buscar a salvação, fazer coisas para ser salvo, é aprender a acolher a salvação que Deus me dá. E foi isso o que o autor da carta aos Hebreus, na segunda leitura, falou. Ele falou: os sumos sacerdotes, lá no judaísmo, oferecem inúmeras vezes os mesmos sacrifícios. Eles ofereciam sacrifícios pelos pecados, né? Sacrifícios de animais para expiar os pecados. No catolicismo não é assim. Não são só os meus sacrifícios que importam, os meus pequenos sacrifícios do dia a dia. Ele diz: esta única oferenda, ou seja, o sacrifício que Jesus fez, esta única oferenda levou à perfeição definitiva os que Ele santifica. O que significa essa frase escrita em palavras difíceis? A oferenda que Cristo fez da sua própria vida nos leva à santidade. Percebe? Não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Jesus. E é isso que nós vivemos na Eucaristia, e é isso que nós vivemos na confissão, esses sacramentos que nós podemos e que nós precisamos viver com uma certa frequência. A Eucaristia, uma vez semanal, a confissão, uma vez a cada tanto, né? A igreja não estipula.
Aí, ó, galera, essa igreja estipula assim, pelo menos uma vez no ano, né? Mas esse pelo menos é um pelo menos mesmo. Pelo menos. Mais vezes no ano, melhor ainda. É participar, é acolher, é abrir o coração para a ação de Jesus na minha vida. E como que eu posso fazer isso? De inúmeras formas. E nós aqui no santuário temos a nossa forma. A aliança de amor com Maria, o capital de graças, o que eu vou vivendo dia a dia na consagração que eu faço a ela. Essa é a forma, junto com os sacramentos, com as quais eu vou abrindo o meu coração para Deus entrar. Abrindo o meu coração para Deus me salvar. Abrindo o meu coração para deixar que Deus me escolha. Para me permitir escolher. Então hoje aqui no santuário vamos pedir a graça para nossa querida mãe. A graça de abrir cada vez mais o coração, através do capital de graças, através da nossa entrega, para essa salvação que vem de Deus.